Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista para conhecer mais um palestrante do Poliglota 2021. Dessa vez vamos conhecer quem é Juan Rodrigues da Cruz, que vai dar uma palestra no mês que vem no Poliglotar sobre, afinal de contas, o que é o gênero neutro, uma análise da história da língua. Então, um tema que está em alta, né? Todo mundo discutindo aí esse tema, mas hoje vamos conhecer o Juan. Então, Juan, de onde você vem e o que você faz? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, quero pedir só licença para fazer um comentário, agradecer a Lia pelo convite. Lia é uma pessoa muito querida, nós estudamos, fizemos a especialização juntos e é uma pessoa muito querida, muito que eu, enfim, gosto muito. Então, deixo aqui, em primeiro lugar, agradecido enfim, me confundi. Deixo aqui expresso minha gratidão a Lia. Bom, eu sou o Juan, eu fiz a minha graduação em Letras Português e Inglês pela Veiga de Almeida, a minha especialização é em língua portuguesa pelo Liceu Literário Português, o meu foco de monografia foi a área de História da Língua e Filologia Românica, que sempre foram duas áreas que eu tinha um interesse muito grande desde a época da graduação. Eu sempre gostei muito dessa parte de estudos de história de idiomas, de como que o português se parece com o francês, o italiano e por aí vai. Isso sempre foi um tema muito despertou a minha curiosidade. E naquela época, foi 2017, 2018, a gente estava começando a ter um debate sobre a questão da linguagem neutra e sem marcação de gênero. Mas naquela época ainda era uma discussão muito rasa, não era uma discussão aprofundada. Então, por exemplo, eu lembro que na minha graduação, a gente tinha professores que na comunicação com a gente escreviam alunos, só que ao invés de botar o O ou o A, eles botavam arroba. Isso sempre despertava não diria um atrito, porque não chegava a ser um atrito, mas sempre causava uma questão assim, tá, mas por que está usando isso? Por que não está usando o O ou A? Por que tá botando esse arroba aqui? E eu sempre ficava assim, tá, mas realmente é interessante. Por que estão botando um arroba aqui? Aí eu continuei desenvolvendo essa ideia e por aí vai. E hoje em dia está numa discussão muito mais aprofundada. A gente tem aquela questão de usar o arroba, de não usar o arroba, de botar o X, não botar o X, botar o E, não botar o E, deixar um espaço em branco. E a gente tem também até reações que eu vou fazer um comentário pessoal agora, que na minha opinião são absurdos, como por exemplo, decretos que querem proibir o uso de linguagem neutra em X contextos. E eu penso assim, tá, gente, mas a gente entende o que é uma linguagem neutra, o que era um gênero neutro? E eu fiquei assim, tá bom, gente. Então vamos explicar o que era. A minha monografia, então, ela foi baseada nessa questão, com um viés histórico. Então, eu analisei a história do latim, a gramática do latim, usei dicionários de latim para ter um embasamento, até mesmo para saber qual era a definição de neutro, da palavra neutro. E a partir daí eu falei, tá, mas ao longo da transposição do latim originalmente da Itália e das colônias italianas para os demais países que foram colonizados pelo Império Romano e, consequentemente, com a evolução do latim, a expressão e a marcação do gênero gramatical neutro acabou se apagando por X motivos. Ah, E o foco da minha pesquisa foi essa questão aplicada justamente na língua portuguesa. Então, eu fiz um apanhado da história do português, me embasando também na história do latim e vendo os motivos que levaram ao apagamento da expressão do gênero neutro e se existe algum tipo de vestígio dessa expressão na nossa língua portuguesa falada contemporaneamente. tá. Então você terminou o seu mestrado já, é isso?
Não, mestrado eu estou para terminar no início do ano que vem. Ah, tá. E essa sua tese foi, então, em qual graduação? Foi o quê? A minha, eu sou aqueles pesquisadores que pesquisam de tudo um pouco, então nenhuma das minhas formações dialogam entre si. Então, por exemplo, o meu mestrado está sendo sobre línguas indígenas. Eu estou falando sobre Nhangatu no meu mestrado. A gente já teve uma palestra no Poliglota 2018 que falou sobre essa língua, eu acho, Nhangatu, pelo menos um dos palestrantes até mencionou algumas frases. 2019 a gente teve realmente uma palestra sobre Guarani, tá lá no YouTube, viu? Depois se quiser dar uma olhada, interessante. Ah, que ótimo. Então você hoje trabalha como pesquisador ou trabalha como professor, tradutor, como é que é? Eu, no momento, eu trabalho como... Eu sou professor, mas eu não trabalho com sala de aula. Eu estou trabalhando num pré-vestibular na banca de redação. Então, eu trabalho à frente de correção de redações. Então, por exemplo, o aluno vai tentar a prova da Unicamp, um exemplo. E esse aluno manda uma redação para a gente no modelo Unicamp e eu e os meus colegas de banca, nós corrigimos, atribuímos notas, fazemos comentários e devolvemos para o aluno. Aí ele vê o que está bom, o que não está tão bom assim e vai melhorando seu texto e a gente espera que ele consiga entrar na Unicamp e nas universidades que forem do interesse dele. Ah, e você só começou a se interessar pela língua ou língua neutra, outras línguas estrangeiras, quando? Foi na universidade já ou foi na infância, adolescência? Quando eu era pequeno, eu sempre tive muita facilidade com essa questão de estudo de idiomas. Então, por exemplo, quando me matricularam num curso de inglês, na época, eu nunca precisei, digamos assim, de um apoio. Eu estudava, eu nem precisava estudar, digamos assim, e conseguia notas muito boas. Então, desde pequeno eu já sabia que eu tinha uma facilidade, uma identificação também com a área de idiomas. E à medida que eu fui crescendo, escutando e conhecendo música e, enfim, em outros idiomas, eu comecei a ficar muito interessado com essa questão. Então, por exemplo, eu pegava uma música em espanhol e ficava assim, nossa, mas essa palavra aqui é muito parecida com essa palavra aqui em português. Nossa, eu consigo entender 90% dessa letra sem nunca ter estudado essa língua a fundo. Então, eu sempre tive muita facilidade, muita identificação com essa parte de idiomas. Quando cheguei quando eu estava com 17 para 18 anos e foi a hora de escolher qual curso que eu ia fazer na universidade, no Enem, enfim, eu pensei, tá, eu preciso fazer uma coisa com que eu me identifique, porque senão corro o risco de ser um profissional não muito feliz na minha área. Então, eu fiz um levantamento e falei, tá, eu vou fazer letras. E na letras eu me descobri. Aprofundei os meus estudos na área de linguística, tive contato com a área da linguística histórica, me aprofundei naquilo e falei, tá, é isso que eu quero para a minha vida. E estou aí desde então. E que idiomas você já estudou, além do inglês? Olha, eu tive só um contato muito básico com o espanhol na escola, mas infelizmente é aquele espanhol de escola que não dá muita base para todo mundo. Tanto que eu nem segui no espanhol no primeiro ano do ensino médio. Eu falei, tá, mas eu não vou fazer porque eu não sentia uma base boa. E eu tive um semestre de latim na graduação, mas também foi muito básico. A gente ficava só naquela questão de, o latim, perdão, o latim é uma língua românica que originou o português, espanhol, italiano e por aí vai. Mas vamos falar sobre por que essa expressão aqui é usada ainda no meio jurídico, no meio da ciência, tal, tal, tal. Não foi um curso de latim assim tão aprofundado. Então, pessoalmente, eu só falo que eu sou fluente em português e inglês, porque todas as outras eu sou o básico do básico. Ah, tá. Dá para eu ter uma conversa básica com um nativo, mas muito, muito básico.
Tá, e sobre agora a sua palestra, né, que você até já explicou grande parte aí da pesquisa e tudo, você acha que é um tema interessante para o público em geral, né, o público de idiomas, o público desse evento? Por que que as pessoas devem assistir a sua palestra e por que esse tema é tão quente hoje em dia? Eu acredito que esse tema seja interessante porque tem muita gente, inclusive na área de letras, de linguagem, que não tem muita ideia sobre o que isso significa. Então, por exemplo, eu lembro que na época, na graduação, teve um dia que eu fiz um post justamente usando o alunos com arroba. E teve gente que respondeu assim, tá, mas por que você usou isso? Onde é que entra a gramática nisso daqui? Aí eu ia lá e falava, tá, mas a gramática diz uma coisa, mas a gente está num ambiente informal de comunicação, que é um grupo de Facebook. A língua pode se... a língua varia de acordo com os contextos comunicacionais. Então, a gente usa essa forma não necessariamente só para como é que vai ser? Para a linguagem neutra, mas também para otimizar tempo e espaço. Porque se a gente toda a comunicação ficasse falando alunas, alunos, amigos, amigas e por aí vai, a gente ia perder muito tempo. Então, e nunca acontecia um consenso. Mesmo a gente se explicando, as pessoas sempre falavam, nossa, por que vocês estão fazendo isso? Aí sempre vinha aquelas pessoas mais mal intencionadas, perdão, se me permitem, falando, nossa, esse é o nível da educação brasileira mesmo? Um grupo de professores usando isso? Aí a gente sempre ficava, tá bom. Só que, tipo assim, falavam isso, só que os professores da casa, que eram doutores, mestres, alguns até pós-doutores, usavam isso. Então a gente ficava assim, tá, gente, mas vocês sabem o que significa isso que vocês estão criticando? Aí as pessoas nem sabiam do que elas estavam falando. Então, eu acredito que a minha palestra vai ser interessante justamente para falar, não, um gênero neutro era isso aqui. Nós não temos um gênero neutro no português, propriamente dito, por causa disso aqui, mas tem aquilo ali também. E as três coisas vão Então, dialogar entre si. esse movimento está tentando achar uma solução para o que falta hoje no português que pode existir a partir de agora e começar a ser usado, é isso? Uhum. Tem os setores da sociedade, que são as pessoas não binárias, que, claro, as solicitações delas têm que ser ouvidas. Mas, pelo que eu acompanho em questão de redes sociais, aqui, o que eu percebo aqui está sendo muito... Pelo menos as reações contrárias são muito radicais. Então, tem sempre aqueles argumentos que eu falei, a língua portuguesa está tá sendo morta, cadê a gramática, é um sinônimo da precariedade da educação brasileira, e por aí vai. E eu ia trazer isso justamente para a palestra, falar, gente, olha só, não é um gênero neutro, não é um arroba, não é um X, não é um E que vai matar a língua portuguesa, até porque a língua portuguesa tem 200 e poucos milhões de falantes, então não vai ser um negócio tão pequeno que vai acabar com a língua do dia para a noite, né, gente? Mas, enfim, e eu ia também trazer um debate, uma discussão bem básica sobre política linguística, que é a minha área atual no mestrado, a minha linha de pesquisa no mestrado, para falar sobre aquela questão da legislação que algumas pessoas estão querendo passar, falando, não vai ser, a partir de hoje, não será autorizado, perdão, o uso de linguagem neutra em nenhuma comunicação. Então, eu falei assim, tá bom, gente, mas olha, língua agora está se fazendo por decreto, eu não sabia isso. Mas aí Agora, talvez seria documentos oficiais, né? Porque documentos de Facebook, isso. pessoais, não, Uhum. ninguém pode controlar, né? Isso. Uhum. Tem projeto de lei que está querendo barrar esse tipo de construção. Fica assim, gente, tá bom. Todo mundo é livre para ter uma opinião, seja favorável, seja contrário. Só que Me um lembra decreto aquelas proibir. políticas que proibiam os imigrantes de falar alemão ou italiano Uhum. ou japonês. Exatamente. Uhum. Aí eu penso E no assim, gente, Brasil, tá né, na bom. época pós-guerra. Você, você é livre para ter uma opinião tanto positiva quanto negativa, mas vamos lá. Você acha que realmente é necessário você ter um decreto que te proíbe de usar aquilo?
Então, ia Vamos estimular ver agora uma... se tem alguma pergunta aqui do pessoal, que o tempo já está bem avançado aqui na entrevista, que já deve estar quase no fim, né? Alguém tem algum comentário? Pode ligar o microfone. Talvez eu tire aqui os intérpretes das cabines para eles fazerem alguma intervenção. Então, eu vou acabar aqui com a interpretação, pessoal. Interpreting people. Pronto, agora já estamos todos aqui. Peraí, é isso mesmo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, Madalena, Maicon, não sei, sobre o Juan mesmo, sobre o tema. Então vamos lá então. Juan, eu também sou formado em letras português e inglês. Eu estudei um ano na UFRJ, depois tive que sair, porque greve, esses negócios, eu acabei me formando à distância na Unip. Mas a base que eu tive na UFRJ me abriu a cabeça para a linguística. E sobre essa questão de gênero aí que você está falando, na verdade, ele existe na língua já, né? Até o Juliano hoje fez um comentário aí, que eu vou trazer agora. Eu Ele posso diz, até, eu posso até falar, eu fiz um comentário no grupo que acho que faz algumas semanas alguém comentou sobre a palavra gente, né, que na verdade tinha que ser usada no feminino, né, porque é a gente. Só que a gente fala assim, a gente está apressado ou a gente está atrasado, em vez de a gente está atrasada, né? Agora, ele é gente boa, né? Aí, no caso, já fala no feminino, né? Ele é gente boa. Então, por que que, né, o gente está atrasado, mas ele é gente boa? Foi esse pensamento que eu tive hoje, né? Aí o Cido, não sei se o Cido quer complementar com mais algum comentário. então, aí é o seguinte, sobre gente, né? Na verdade, gente também tem sinônimo de povo, de pessoal. Quando as pessoas estão usando a gente pode, ou a gente estava atrasado, ele, na verdade, ele usa gente, mas ele não pensa que gente tem esse gênero feminino. Ele pensa ele está pensando no sinônimo, é povo, né? Ou seja, o povo está atrasado, o povo Nós está estamos arrependido, a atrasados. gente, nós, então, ele não vai pensar nisso, porque é o que você falou, existe os meios onde a língua deve ser usada de maneira formal e de maneira informal. E nisso tudo, eu digo para você que a língua, ela se desenvolve ao longo do espaço diacrônico, de maneira livre, e não tem como nem um grupo que quer que o gênero seja neutro, nem o que quer forçar dar um enforcement na língua, eles não vão conseguir, porque a língua vai continuar seguindo o seu processo evolutivo, e ela não é estática, ela é dinâmica. Então, eu acho que essas discussões, às vezes, ficam meio, sei lá, vou usar aqui fazer um empréstimo lexical aqui, nonsense, entendeu? O que você acha disso? Bom, eu concordo com você, Cido, mas pelo menos o que eu tenho acompanhado é que, assim, como eu falei agora há pouco, quando é uma questão proposta pelas pessoas não binárias, pessoas transgênero e por aí vai, é uma questão válida, é uma questão que a gente precisa levar a sério, porque se a gente ficar se referindo de uma maneira equivocada a uma pessoa, ela vai se sentir mal. Se a gente ficar, por exemplo, a pessoa, ela é trans e ela se identifica como mulher, só que se a gente ficar usando o pronome masculino para ela, ela vai se sentir agredida, ela vai se sentir violentada, é uma violência simbólica. E eu estendo isso também para a questão das pessoas não binárias. Falo, tá, eu conheço pessoas que são não binárias e todas as vezes que eu preciso ter alguma comunicação com elas, eu pergunto, tá, mas pô, qual o pronome que você prefere que eu use com você? Aí elas chegam e falam, não, você pode usar o ela, você pode usar o ele. Nenhuma delas, para falar a verdade, fala, ah, não, eu só quero que você use o elu. Então, o elu que fica tanto em alta e sempre está em discussão, pelo menos as pessoas não binárias que são do meu convívio, nenhuma delas usa. Então, isso tá, mas para mim tá bom. Só que também tem que ter a questão
mais uma vez, do debate do racionalismo. Porque eu vejo também argumentos, assim como você falou, nonsense, como aquela questão, a língua portuguesa vai morrer, a que nível chegamos, Machado de Assis deve estar se revirando na tumba. E eu penso assim, tá, gente, mas a gente precisa disso? É um negócio simples, não é um negócio... Ninguém vai apontar uma arma para você e vai falar, olha só, a partir de hoje você vai usar isso aqui. Não. Então, eu acho que sim. A gente precisa discutir sobre isso, só que de uma forma que seja mais acessível, mais, como é que eu posso dizer, mais compreensível para que mesmo as pessoas que têm uma visão mais contra, uma visão mais conservadora, mas eu não sei se essa construção existe no português mais purista, uma abordagem mais purista em relação ao idioma, saibam o que significa aquilo, e mesmo que continuem com a opinião contrária, já saibam, não, mas tudo bem, eu sou contra, mas se tem uma pessoa que quer que seja, que a gente se refira a ela dessa maneira, então, vamos. Era justamente outra coisa que eu ia propor na palestra. Eu respondi essa pergunta? Não, então, eu concordo contigo, eu só digo para você, já existe grupos na língua portuguesa usando os seus slangs, seus jargões, certo? Pessoal da economia, eu, por exemplo, eu invisto um pouco no mercado financeiro. A galera nem fala inglês, mas fala assim, ó, o mercado tá bearish, o mercado tá bullish. Eu fiz um trader, ao invés de fazer, eu fiz um negócio. Só que esse grupo usa isso ali e sabe que ali é o espaço ideal para estar usando isso. Fora, ninguém vai querer que todo mundo usa. Ah, você fez um negócio? Por que você não fala fez um trader? Eu só estou perguntando isso para você porque eu acho que a língua, ela não aceita enforcement. Com a evolução, se esses grupos forem usando, eles mesmos vão usar entre eles, e É. se tiver que se espraiar pela sociedade, vai ser natural, entendeu? É como É se só fosse, nesse por sentido. exemplo, como o Ciro está falando aí, a linguagem do pessoal que investe na Bolsa, a linguagem dos surfistas, a Exato, linguagem, exato. sei lá, dos adolescentes, ou então, no francês tem uma coisa chamada verlan, né, que são as palavras que, em vez de falar femme, que é mulher, ele fala meuf, que é como se fosse o contrário, né, indo de trás para frente. É como se fosse uma gíria para mulher, uma gíria para várias outras palavras, que é falar de trás para frente a palavra. E assim, quem fala francês, quem escuta e tal, o pessoal no cotidiano, ou então com muitas abreviações, e fala a palavra pela metade e tal, não fala a palavra toda. Entra na língua, né? Essa coisa entra e o pessoal vai usando e vai usando. Daquela comunidade foi para outras, né? Então, você acha que essa linguagem, o elo, ele é como uma linguagem assim, de surfista ou de adolescente, ou essa linguagem do francês que é o verlan? O verlan é o contrário de anver, que é inverso, né? Então, você acha que é uma coisa que está aí nesse contexto, mas que vai se expandir também? Bem, eu acredito que sim. Tenha começado como uma questão muito específica de grupos bem específicos da sociedade. Pelo menos o que eu acompanho, não são todas as pessoas da comunidade LGBT que faz esse uso. Começou mais com as pessoas que são não binárias e por aí vai, mas que lentamente esse uso está se é, espalhando, É, falta de uma palavra melhor. Então, já está sendo mais aceito em alguns contextos fora desse que começaram a ser, que começou. Então, eu concordo plenamente com vocês que é uma mudança que pode acontecer na língua, pode acontecer, só que não vai ser do dia para a noite. Vai acontecer se for para acontecer, vai acontecer de uma maneira natural, da mesma forma que aconteceu com o apagamento do neutro do latim para o português. Se em algum momento o português voltar a ter uma expressão de gênero neutro, propriamente dita, não vai ser do dia para a noite, vai ser ao curso da história. E isso eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas se provavelmente eu tiver filhos, netos, aí eles que vão ver. Só o tempo dirá.
Mas o que eles vão ver vai ser um uso que você já vê nesses grupos. Então, Uhum, meio que você já está vendo uhum, o que pode ser uhum, visto no futuro de uma forma mais ampla, né? Assim, já uhum, existe isso, né? uhum, E, assim, ninguém reclama que os surfistas falam desse jeito, ou que os adolescentes contraem as palavras, ou, o meu uhum, crush, não sei o quê, né? Fala o meu paquera e fala agora meu crush, né? Então, tipo assim, ninguém está proibindo isso, né? Tem muitas... uhum. É uma coisa realmente improibível. É isso. Exato. A gíria, por exemplo, eu, pelo menos, cara, eu adoro gíria, eu falo muita gíria, eu tenho que me controlar às vezes, porque eu tenho que ver qual que é o ambiente, ou formal ou informal que eu tô. E tem gente que você fica, sabe, no veneno porque você está usando a gíria. Mas isso não tem nada a ver com o seu conhecimento sobre a língua. Eu conheço e te digo que às vezes as pessoas confundem muito linguística com gramática, né? E às vezes acha, porque eu sou fã da sociolinguística, né? Acho que a língua serve para que a sociedade ela se comunique e tenha suas relações sociais. E indiferente de que grupo está usando qual, esse ou aquele termo, entendeu? Então, mas eu acho que é legal essa discussão, ela vai acontecer, Beleza. mas eu estou dizendo o seguinte, tanto que os caras não vão conseguir fazer uma lei, como eu acho que também um grupo não vai tentar conseguir impor uma coisa assim de imediato. É. Exatamente. Então tá. Então, obrigado aí pela entrevista, Juan. A gente se vê daqui a 3 semanas, na verdade, no Poliglota. E a Lia está vindo aqui para Fortaleza, em pessoa. A Lia que já palestrou no ano passado e nesse ano vai palestrar novamente. Então, super figura aí das línguas, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, Juan. Boa noite. Eu que agradeço o espaço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.